E aí, galera, voltamos para fazer nossa aula de revisão. Então, sem perca de tempo, fica de olho aí na tela. Vamos lá, né, professor Jorge? É isso aí. Agora, bora! Aula 32.2, falamos sobre as potências econômicas, parte 2. Nessa aula, falamos os fatos sobre a questão dos Estados Unidos, todo o processo da industrialização, e falamos para vocês que alguns fatores contribuíram para o desenvolvimento industrial da primeira região industrial norte-americana, que foi essa área do Nordeste dos Estados Unidos. Falamos durante a aula que dessa área, na proximidade, nós encontramos aí a disponibilidade de vários recursos naturais, como ferro, aço, que contribuiu para o desenvolvimento da indústria nesta localidade. Principalmente ferro na região ali do Grandes Lagos, a gente vai encontrar também. Falamos que carvão mineral também na proximidade de Montes Apalaches é encontrado dentro dos Estados Unidos. E essa região dos Grandes Lagos foi muito importante, porque aí tinha a concentração do ferro, que contribuiu para o desenvolvimento das indústrias siderúrgicas, automobilísticas e ferroviária. E além de toda essa questão da matéria-prima, dos insumos necessários para o desenvolvimento da indústria, falamos também que na costa leste encontramos aí modernos portos que acabou favorecendo o escoamento da produção norte-americana. Produção esta, Rogério, vale salientar que não é só a produção industrial. Eles também são um celeiro mundial, né? Exato, fala muito bem. E o fluxo desses portos são muito intensos. Exato, muito bem. Tanto como chegada de matéria-prima ou equipamentos de outros lugares do mundo, como a saída da exportação deles. Muito bem. Aí nós falamos aí, apresentando para vocês um mapinha das indústrias atuais dos Estados Unidos, e essa região aqui do Nordeste, como falamos há pouco para vocês, a primeira área industrial dos Estados Unidos, e nós temos várias áreas hoje novas, principalmente aqui no sul e no oeste dos Estados Unidos, que são as regiões de novas, regiões de industrialização de tecnologia de ponta. Como falamos para vocês, em São Francisco encontramos aí o Vale do Silício, né, professor Jorge? E falamos durante a aula, que apresentamos esse mapa, da diversidade da produção industrial norte-americana. Tem várias áreas, não contempla, por exemplo, só a questão automobilística, né, professor Jorge? Exatamente. A indústria nos Estados Unidos é muito forte e diversificada. Exato. Com produtos industrializados que são exportados para o mundo inteiro. Então, quais são elas? Nós temos lá a indústria têxtil. Eu já era uma vez, há muito tempo atrás, quando eu era jovem, tinha uma calça norte-americana chamada US Top. Quem tinha, meu amigo, era top da galáxia, era o cara. Norte-americana essa marca. E é da indústria têxtil, né? Aí lá também tem a indústria petroquímica, a automobilística nem se fala, né? A aeronáutica, naval, material bélico, que é indústria de guerra, né? Tanques, armas, essas coisas. Ferroviário e máquinas agrícolas. Aeronáutica, né? Aeronáutica, exatamente, fabricação de aviões. Exato. E essa região que está marcada, que é uma nova região industrializada dos Estados Unidos, o sul e o oeste norte-americano, é conhecida como Sunbelt, né? O cinturão do sol, essa nova região industrial norte-americana. Tá aí. Aí nós falamos para vocês que esses Sunbelts, né? E falamos que são vários tipos de indústria. E tá aí algumas marcas. Na área de tecnologia temos a Apple, IBM, tudo norte-americana, pessoal. Só para a gente ter uma noção aí. Eu vou mudar até a cor aqui. Vou colocar verde. Verde não, vermelho. Apple, IBM, a Intel, que é processador de computador, Boeing produz aviões, Microsoft é o sistema operacional que tem nos computadores, AT&T também tecnologias de computação, Nextel, telecomunicações, Marlboro aí já é cigarro, Texaco,
combustíveis, petroquímica, Shell. Olha só, gente, tá vendo como tem empresas norte-americanas aqui no Brasil, em muitos lugares, até inclusive na sua cidade. Texaco, Shell, beleza? Então, são multinacionais norte-americanas. A setinha aqui evidenciou que aqui, ó, é o Vale do Silício e está explanado por uma figura de um computador. E realmente é um lugar, um polo industrial altamente tecnológico, um dos maiores centros tecnológicos do mundo. Anotem aí, Vale do Silício, lá em São Francisco, na Califórnia. Vamos lá. Falamos sobre os cinturões agrícolas, que são os belts dentro dos Estados Unidos, e falamos que dentro dos Estados Unidos essas produções estão separadas aí por faixa, né, por cinturões. Então, na cor rosa a gente encontra a pecuária, na laranja a policultura, que é a produção de vários cultivos em uma única área. Encontramos aí o cinturão do trigo, o cinturão do leite, cinturão do milho, cinturão do algodão, as culturas tropicais, e também batata, fumo, culturas irrigadas, soja e fruticultura. Então, tem uma diversidade dentro da região dos Estados Unidos, principalmente nessa região central, né, as culturas tropicais, e mais ao norte, e a região central, temperados, produtos temperados. Exatamente. E mais uma observação, Rogério, que são organizadas, né? No território norte-americano. Muito bem, são bem organizados. Né, fizeram todo esse levantamento do território de acordo com as suas características climáticas e favoreceu a produção. Falamos sobre os principais produtos agropecuários dos Estados Unidos, falamos sobre a soja, que tem um grande peso na economia também norte-americana, o milho, frutos secos, carne bovina e algodão. Falamos também sobre a questão da Alemanha nessa aula, não foi, professor Jorge? Exatamente. A Alemanha, que é uma potência também, não é isso? Uma potência mundial, só que está lá na Europa. E falamos que existe uma diferença grande entre a Alemanha Ocidental, que na época que o mundo era bipolar, essa parte ficou capitalista, de influência norte-americana. Isso mesmo. E essa parte que eu vou pintar de verde era a parte que estava sob a influência dos soviéticos. E ela ficou atrasada. Inclusive, ela se encontra atrasada até hoje. Muito bem. Inclusive, pela própria imagem que vocês veem, olha só, as empresas alemãs, as maiores empresas de lá, 464 estão na Alemanha Ocidental, dentre o universo de todas as multinacionais que eles têm lá. E só 36 estão na Alemanha Oriental. E aí, ó, só para nível de esclarecimento, algumas empresas que você conhece no dia a dia e são lá da Alemanha. Volkswagen, BMW, Bosch, que é ferramentas. Beleza? Muito bem. E falamos sobre a questão também das diferenças salariais, apresentamos essa imagem para vocês e falamos que a Alemanha Ocidental, dentro da Alemanha Ocidental, o ganho salarial, a renda é maior que na Alemanha Oriental. Então, existe a diferença também, não só na questão da indústria, distribuição espacial das indústrias, mas também a questão salarial. Vale salientar que o próprio texto diz ali a antiga, né, Alemanha Ocidental, porque ela não existe mais. Isso mesmo. Só que ficou no espaço geográfico da Alemanha Ocidental essa diferença salarial, né? Mais avançada, um dinheiro que o pessoal ganha lá, um poder aquisitivo bem maior do que as pessoas que estão ainda na região ali onde era a Alemanha Oriental. Isso mesmo, o que é o reflexo aí do contexto da Guerra Fria, né, professor Jorge? É isso aí. E agora você vai ficar aí com a sua atividade, não é isso, Rogério? É isso. Aí vamos fazer o que agora? Arrepiar. Arrepiar Vamos lá. Exercício. Daqui a pouco a gente volta. Agora. Fala, galerinha esperta! E aí, fizeram atividade, Rogério? Suave na nave? Suave na Ou nave. é suave na neve? Na neve, nada. Agora E lá tem, na Alemanha. Na Alemanha Nos Estados Unidos também. Também. Então, mas aqui não tem, né? Mas aqui é muito calor, então vamos correr. Vamos para as questões aí, galera. Vamos lá. Bora, atividade de sala, tirando as dúvidas, resolução, agora. A escolha de um local para a instalação de uma planta industrial não é aleatória. Isso é uma verdade, Rogério.
Falamos isso em muitos momentos nas nossas aulas de geografia. Tem todo um contexto, um nível de critérios pré-estabelecidos que vão fazer com que uma indústria se instale ou não numa localidade. Exato. Essa escolha geralmente recai sobre um lugar que ofereça mais rentabilidade, ou seja, mais lucro para o empreendimento. Cada empresa avalia os elementos mais importantes para a tomada de decisões. Esses elementos são chamados de fatores locacionais e variam dependendo do tipo de indústria e também depende do tipo de localidade, né? Exato. As empresas que produzem tecnologia vestível procuram se instalar nos chamados tecnopolos, como o Vale do Silício nos Estados Unidos, que além de outras vantagens oferecem A. Mão de obra barata e contiguidade às redes bancárias, comerciais e hospitalares. B. Proximidade de universidades e centros de pesquisa e de tecnologia. C. Amplo mercado consumidor e grande quantidade de matéria-prima. D. Energia abundante e barata e informalidade da mão de obra. E aí, incentivos fiscais e legislação ambiental deficiente. E aí, Rogério, tranquilo? Tá falando sobre tecnopolo, que é um conceito que os alunos já sabem, né, professor Jorge? E está falando de um específico, que é a região lá dentro dos Estados Unidos, o Vale do Silício. Isso. Tecnopolos, pelo próprio nome, pela formação dessa palavra tecnopolo, no sentido etimológico, está falando de tecnicidade, um polo com muita técnica, Muito bem. muita tecnologia, né? não é isso? Então, quem é que produz essas tecnologias? Universidades E centros de pesquisa. Exato. Sem mais delongas, Já a Rogério. marca correta aí. Não é isso? Exato. E tu acha que eles acertaram? Sim, claro. Na hora, meu amigo. Sem mais delongas, porque eu tenho certeza que todo mundo acertou. Muito bem. Beleza, parabéns a todos, hein? A todos. Próxima. 2. Sobre o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, pode-se afirmar: A. O Sudeste iniciou o processo industrial do país, impulsionado pelos importantes centros comerciais e bancários daquela região e pela mão de obra imigrante de origem europeia. B. Com o fim da Guerra Civil, o eixo industrial se deslocou do Sudeste para o Nordeste do país, impulsionando o crescimento de importantes centros urbanos, como Nova York. C. No Nordeste e na região dos Grandes Lagos, desenvolveram-se as indústrias de bens de produção baseadas no carvão e no minério de ferro e nasceu a indústria automobilística. D. Após a Segunda Guerra Mundial, o Nordeste passou a ser área de concentração dos tecnopolos. E aí, o Nordeste dos Estados Unidos vem aumentando de forma expressiva sua participação na produção industrial norte-americana. Já deu até a resposta correta, né? Mas vamos analisar essa questão que é bem interessante. Quando fala daí aqui, professor Jorge, durante a aula nós falamos o seguinte, e o aluno deve lembrar, que dentro dessa região do Nordeste dos Estados Unidos, vem diminuindo a expansão industrial. Porque hoje, né, o que acontece? Novos direcionamentos foram traçados dentro da indústria norte-americana. Então, a gente vai encontrar essa nova faixa, que é o Sun Belt, próximo ao sul e oeste dos Estados Unidos. Então, não vem aumentando, não. Vem diminuindo essa participação da indústria na região do Nordeste, que é conhecida aí como a Rust Belt, cinturão do ferrugem. Então, a resposta correta é a C. Que você falou de forma, com muita primazia, Rogério. Você é o cara. Lá no Nordeste, a região dos Grandes Lagos, desenvolveram-se as indústrias de bens de produção baseadas no carvão e no minério de ferro. Nasce, então,
a indústria automobilística norte-americana? Exato, galera. Vamos lá, questão do Enem. Espaço agropecuário norte-americano no início do século XX. Então, o que o comando da questão está dizendo? Observe o mapa. Obviamente, Rogério, que quando você observa um mapa, você tem que observar todos os signos que estão ali. Exato. Não é isso? Muito Tudo bem. que as representações das cores e dos símbolos, ok? Então, olha só, o que diz a figura aí? A cinza mais escura são as grandes regiões da agropecuária. O círculo que está... Não é um círculo, né, Rogério? É um... Que forma geométrica é essa? É uma esfera achatada, digamos assim, né, meio oval. É o cinturão do milho. E depois a parte cinza um pouco mais clara é o Dairy Belt, cinturão do leite. Depois aquele cinza mais claro é a cultura de atividades criatórias, inexistentes ou pontuais. E os pontos de exportação agrícola. Olha só, Estados Unidos muito bem organizado. Muito bem. E, como você falou na aula, são muito sofisticados esses portos. Exatamente. A agricultura norte-americana é organizada de acordo com o modelo empresarial, o que torna o espaço agropecuário do país fortemente vinculado à lógica econômica. O principal fator locacional que explica a posição do Dairy Belt é a presença de... A. Sistema universitário desenvolvido. B. Mercado consumidor urbano expressivo. C. Rede de transporte propícia à exportação. D. Topografia plana favorável à mecanização. E a E. Área de vazios demográficos. Tranquilo, Rogério? Tranquilo. E aí, tu acha que os alunos acertaram? Sim, sim. A gente tem aí o mercado consumidor, o principal, para fator que contribui para a presença dessa produção aí do Dairy Belt. Vamos voltar aqui até no mapa, ó. Cinturão do derivado de leite. Então a gente tem consumidor, até porque o leite, ele é um produto perecível. Então, se houvesse a produção, por exemplo, numa região onde não houvesse o consumo, ia se voltar muito para a exportação. E, às vezes, dependendo da distância, não consegue consumir muito, né, conservar esse leite. Mas existe aqui, ó, uma região bem ocupada, densamente povoada, que acaba contribuindo aí para o consumo bem alto desse produto. Isso, e também é uma faixa onde tem uma grande aglomeração populacional, né? Muito bem. Beleza. Questão 4. Após a unificação em outubro de 1990, a República Federal da Alemanha teve seu território aumentado em 30% e sua população 25%. Atualmente, essa nova Alemanha reacende a tradicional bipolaridade, agora embasada em questões econômico-militares, o que a faz se opor frontalmente aos seus mais diretos concorrentes no continente europeu, a França. B. Se ajusta rapidamente às exigências da União Europeia no sentido de fortalecer o Estado e promover uma política nacionalista, fechando as fronteiras às migrações internacionais. C. Apresenta uma integração considerada excelente, pois a antiga parte dobrou o PIB da parte ocidental, além de representar um acréscimo ao número de transnacionais de origem alemã espalhadas pelo mundo. D. Está sendo obrigada a rever os conceitos de justiça social existentes na parte ocidental, pois a parte integrada tem menores índices de desemprego e padrão de vida mais alto que a parte oeste. Ou letra E. Ainda convive com as diferenças sociais e econômicas existentes entre as duas partes, além de enfrentar problemas de integração interna, pois os alemães orientais sofreram com o chamado choque do capitalismo. Tranquilo e suave na nave. Falamos, inclusive, na revisão, que eles sofreram, os orientais, e ficaram um pouco atrasados em relação... Mostramos um exemplo, inclusive, das multinacionais lá. Isso mesmo.
E para finalizar, sabemos que após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam devastados pelas sucessivas batalhas. Quais são os fatores históricos associados ao elevado nível de desenvolvimento econômico das nações da Europa Ocidental? Como sempre, não é uma resposta inexorável, inflexível. A gente quer o seu ponto de vista e a gente dá o norte. Se você escreveu algo nesse sentido, tranquilo e suave. A adoção do sistema capitalista após a Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall, também conhecido como Programa de Recuperação Europeia, foi o instrumento adotado pelos norte-americanos para atrair ao modelo capitalista os países dessa porção do continente, composto por um pacote de investimentos bilionários nos países da Europa Ocidental. O Plano Marshall, associado à condução das políticas econômicas e sociais dos governos locais, impulsionou a região ao elevado nível de desenvolvimento econômico, político e social que atualmente apresenta. Ufa, Rogério. Esses meninos escreveram tanto assim? Se citaram o Plano Marshall, que foi muito importante para essa recuperação, tá tudo tranquilo. Tranquilo. Tá suave. Beleza. Fechou, galera? Voltamos aí na próxima aula. Tchau.